descontei 20 minutos da aula. É porque ninguém gosta de assistir aula grande. Ainda mais quando é gravada. Eu, particularmente, eu sofro assistindo 30 minutos de aula. Ou 10. Ou qualquer minuto de aula gravada, porque eu realmente odeio aula gravada. E eu vou começar compartilhando tela. Acho que dessa vez não tem necessidade de eu ficar mostrando a minha cara. Não, não tem não. Eu prefiro mais que vocês vejam as questões, assim, em toda a sua glória. Depois, se sobrar tempo, eu boto a minha carinha ali para poder explicar o conteúdo de ponteiro. Vamos começar resolvendo esse exercício aqui do fatorial simples, tá? É um exercício... Poucas ideias, gente. Esse aqui é o exercício, é tipo a máxima na hora que você quer mexer com recursividade, tá bom? O exercício vai pedir para a gente ler um valor n e calcular e escrever o seu respectivo fatorial. Então, ele vai dar um número n para mim e eu tenho que escrever o resultado do fatorial de n, tá bom? Nesse caso aqui, ele mostrou para a gente que o fatorial de 4 é 24. E esse foi o único caso de teste que ele deu. Eu preparei uma apresentação de slides para poder mostrar isso aqui direito. Deixa eu só carregar. 2 tempos. Aí, perfeito. Eu finalmente estou explicando o exercício do Fibonacci, mas não é com recursividade. É de um jeito muito mais simples, fala a verdade. Porque o exercício do Fibonacci estava fazendo que eu tirasse os cabelos, tentando aplicar recursividade. Mas eu ainda vou resolver esse exercício com recursividade, eu tenho fé. No exercício, ele pede para a gente calcular o fatorial de 4. Vamos fazer o processo de calcular o fatorial de 4, né? Quem que é o fatorial de 4? Aqui, pronto. Quem que é o fatorial de 4? É você pegar o 4, cadê o cursor? Deixa eu ver um laser aqui. É você pegar o número que ele te deu. Porque o computador parou. Aí. É você pegar o número que ele te deu e ir reduzindo esse número em uma unidade até esse número que você está tentando reduzir. Por que o computador está parando? Meu Deus do céu! Até você reduzir esse número e esse número ser igual a 1. Porque 1, a gente sabe quem que é o fatorial de 1. Tipo assim, a gente não sabe por que o computador tá parando, bicho. Meu Deus. Vamos partir da premissa de que esse número aqui ele pode ser um número muito grande. Tanto que ele deixa explicitado ali no exercício que esse número pode ser 13. E o fatorial de 13... Nossa, meu computador tá parando muito nervoso, galera do céu. O fatorial de 13 já dá esse número gigante. Então, meu Deus. Como a gente pode estar alcançando números bem grandes, a gente vai partir... Deixa eu ver se eu consigo fechar alguma coisa. Além dessas 20 abas aqui. Não consigo não. Então, a gente vai partir da premissa de que a gente não pode simplesmente só virar e falar: esse número aqui é tal, printa tal coisa. Isso é uma coisa que vocês podem fazer, mas não é uma solução muito chique. Vocês vão ter que listar, tipo, 13 números ali. Provavelmente 13 números. 13 números, vocês vão ter que listar uns 13 números e virar e calcular o fatorial de cada um desses 13 números. Isso não é uma solução chique, isso não é uma solução bonita, isso não é uma coisa que um programador faria. A programação, a computação em si, nasceu não só da necessidade das pessoas de fazer contas muito grandes mais rápido, mas também nasceu da preguiça das pessoas em fazer conta, que é o meu caso. Eu odeio fazer conta, eu detesto fazer conta. Eu gosto muito de matemática, mas eu detesto fazer conta. Então, para não ter que colocar essas soluções que são feias, essas soluções que são extensas, a gente aplica de artefatos arteféricos para poder descobrir o resultado das coisas. O fatorial de 4 a gente pode representar, por exemplo, se o laser não travar, a gente pode representar, por exemplo, como 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas 4 vezes... o laser não fica, mano. Nossa senhora. Mas 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, se você só olhar para esse parênteses aqui, que eu acho que o laser em alguma hora vai... esse parêntese em especial, ele pode ser representado por 3 fatorial. Ele pode ser reduzido a uma expressão mais simples, que é o 3 fatorial. Mas 3 fatorial, a gente sabe que é o quê? A gente sabe que é 3 vezes 2 vezes 1. E
E 3 vezes 2 vezes 1 pode ser expressa de uma maneira mais simples, que é o tal do 2 fatorial. E esse 2 fatorial, como é que a gente expressa, né, um fatorial? O fatorial de 2 é 2 vezes 1. Mas 2 vezes 1 também tem uma subparcela ali que pode ser simplificada para fins de estética, que é o 1 fatorial. E a gente pode escrever 2 vezes 1 fatorial porque é a parcela que sobrou. Mas 1 fatorial não tem mais como a gente simplificar, porque 1 fatorial já é um resultado, é uma coisa, como é que fala? É um exercício mais simples, é uma resposta que a gente chama de trivial, porque ela é fácil, ela é simples e ela tá na sua cara, não tem como você escapar dela. Ela é uma resposta que você precisa dar. Então, o fatorial de 1 acaba sendo uma resposta trivial. E é a partir daqui, de quando a gente chega no fatorial de 1 para qualquer número que você der, é a partir daqui que a gente começa a dar o resultado do nosso problema. Por quê? Porque se eu sei o fatorial de 1, agora eu sei o fatorial de 2. Se agora, porque o 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Então, como era 2 vezes 1 fatorial, e agora 1 fatorial eu sei que é 1, agora eu faço 2. O laser não tá funcionando, mano. Vou ter que fechar 75 abas desse computador, meu Deus do céu. Se agora eu sei quem que é o 1 fatorial, agora eu consigo calcular quem que é o 2 fatorial, porque o 2 fatorial é 2 vezes 1 fatorial. E 1 fatorial é 1, então 2 vezes 1 é 2. E esse é o resultado para 2 fatorial. E agora que eu sei quem que é 2 fatorial, eu posso calcular o 3 fatorial, essa parcela aqui, que era 3 vezes 2 fatorial, mas agora o meu computador e eu já sabemos que 2 fatorial é 2, então, como o 3 fatorial é representado por 3 vezes 2 fatorial, agora eu sei que a minha resposta vai ser dada por 3 vezes 2, que é 6, e o 4 fatorial, que era dado por 4 vezes 3 fatorial, agora que eu sei quem que é o 3 fatorial, que é 6, eu consigo calcular quem que é 4 fatorial, 24. Eu vou deixar, se esse GIF resolver rodar, eu vou deixar esse GIF rodando até vocês entenderem o que que acontece. Tipo, aqui ele está calculando o fatorial de 5. Porque é exatamente isso aqui que acontece no computador de vocês. Ele fica rodando dentro das mesmas instruções para poder descobrir uma resposta que a gente chama de trivial, que é o, meu Deus do céu, que é o caso do 1. E parou. Meu Deus do céu, esse computador tá muito estranho. Eu vou deixar esse GIF rodar mais uma vez, por mais que ele deu. Não, eu posso só botar o GIF aqui no chat para vocês poderem dar uma olhada em como que o fatorial funciona. Cadê? Vamos carregar. Cadê? Aqui, ó. Vocês colocando as aulas no 1.75. Eu me sentia culpada de colocar. Hoje em dia eu já lido melhor com isso. Olhem para esse GIF, vá olhando para. Aproveita que o GIF é em loop, né? Você não tem que ficar apertando, dando play o tempo todo. Olhem para esse GIF, tenham um momento de contemplação para vocês poderem ver que esse GIF ele mostra justamente o que acontece dentro do computador de vocês. Vocês vão chamar uma série de procedimentos e esses procedimentos vão se repetir várias e várias vezes até a gente chegar num caso, até a gente chegar no procedimento em que a minha resposta ela é mais fácil de dar. E o seu computador ele vai fazer exatamente o que está acontecendo aqui nesse GIF, ó. Você dá um número qualquer para ele e ele vai acumulando isso aonde? Na memória. Aqui, ó. Ele sabe que o 5 fatorial é 5 vezes o 4 fatorial, e aí, como ele não sabe ainda quem é o 4 fatorial, ele guarda essa operação na memória dele, né? E aí ele fica calculando até ele chegar num resultado que ele consegue dar a resposta mais rápido, que é o fatorial de 1.
porque o 5 fatorial é quem eu quero saber, 4 fatorial também preciso saber, eu não sei quem que é, 3 fatorial preciso saber também, porque eu não sei quem que é, o fatorial de 2 eu ainda não sei quem que é, eu tenho que calcular o fatorial de 2, daí como você sempre multiplica o fatorial do número que você quer, vezes, você multiplica o número que você quer com ele menos uma unidade fatorial, você está decrementando a sua operação até o ponto do número, você ter subtraído uma unidade tantas vezes que você chega no caso que a gente chama de trivial, ou, né, igual eu falei algumas aulas para trás, é o caso base, tá bom? Caso base da recursão, que é quando a recursão para. E eu até comentei, se vocês não tiverem o caso base da recursão de vocês não para, o computador de vocês quebra. Não fisicamente, o computador de vocês não vai crashar, vocês não vão ter que mandar para assistência técnica. Mas o computador de vocês só nunca para de realizar operações, porque vocês não têm um caso base. Se você não tem um caso base, você nunca vai ter uma resposta para dar. Se você nunca tem uma resposta para dar, você nunca para de fazer operações. Bom? E eu vou muito me dar o luxo de. Me dar o luxo, não, não vou me dar ao luxo de nem codar isso aqui com vocês, eu só vou mostrar a resposta. Esse computador aqui, ele não tá colaborando, bicho. Aqui. Ah, que massa! O Vitor fez sem recursão. Ah, não, é porque eu escrevi 1553. Era 1153, disfarce. De novo. Tá indo, galera. Enquanto isso, a gente deixa a Bossa Nova tocando ao fundo. O brasileiro performando. Parece meu quando eu abro mais que uma aba. Cara, e esse computador não tem motivo para estar lento. Ele tem 8 GB de RAM. Ele tá de meme com a minha cara. Cadê snippet de código? 153.cpp. Essa que é a resposta desse exercício de fatorial simples. É um exercício que expressa muito bem tudo aquilo que a gente sabe sobre recursividade, tá bom? Aí agora eu venho aqui e Ai, fiz o slide 2 vezes, massa. Mano, eu só apertei a tecla de delete. Por que que esse computador tá demorando tanto pra dar uma resposta? Meu Deus. Caramba, eu tive que trocar de Windows, porque já tava surtando. Seu computador não estava aguentando as atividades que você fazia, isso é a memória RAM. Você tem que trocar a memória RAM. Você não precisa trocar. Se você trocar o sistema operacional, você não tem que trocar a memória RAM. Mas, tipo, nenhum dos dois eu sei fazer sozinho. Eu não sei fazer. Eu não soube fazer dual boot no meu computador. E eu não sei trocar a memória RAM sozinha, porque eu tenho muito medo de quebrar o meu computador fisicamente. Aí eu nunca mais vou ter um computador para usar. E eu preciso dele. Alguém não entendeu como se resolve esse exercício do Fibonacci? Você fez dual boot? Esperto, esperto. Dual boot, inclusive, é essencial caso você queira fazer ciência da computação, porque várias coisas que a gente precisa saber ao longo do curso se baseiam no fato de que a gente precisa de um sistema operacional que não faz tudo pra gente, porque o Windows faz tudo. O Windows é uma beleza, você tem interface gráfica para tudo. Você tem, tipo, eu quero criar uma pasta nova. Se você quer criar uma pasta nova, você vem no lugar onde você quer criar a pasta nova, aperta com o botão direito, ele vai aparecer, vai te dar a opção de novo, criar pasta, pronto, você criou a pasta nova. Quando você tem um sistema operacional que a interface gráfica é uma bosta, na verdade que não tem interface gráfica, que é o caso do Linux, por exemplo, sistemas Unix, que é o que a gente chama, você consegue ver não só a necessidade de uma interface gráfica, porque que os designers são tão importantes na nossa vida, porque eles facilitam eles facilitam a nossa vida quando a gente quer usar um sistema operacional, mas você também começa a descobrir como que
a computação nasceu de verdade, que foi a partir de linhas de comando, que é o que a gente chama de command line. Command line. Eu sei que a sigla é CLI. Gente, caraca. Interface. Interface, perfeito. Command line interface, exatamente. Eu só quero mudar o nome da minha pasta. Cara, com o sistema Unix, você vai ver que isso é impossível, mas tá aí a beleza de usar sistema Unix. Você descobre como é que a computação funciona de verdade. Porque a interface gráfica é uma adaptação daquilo que já tinha. Então, a gente já tinha um modo de alterar nome de pasta, sem precisar usar o mouse ou isso que a gente chama de interface gráfica, que é você vir aqui na área de trabalho, você clica em cima da pasta, clica com o botão direito e dá um renomear. Isso é interface gráfica, você poder fazer isso só olhando para a tela, é interface gráfica. Agora, para isso existir, existia para isso existir, antes você precisava fazer isso só com linhas de comando, que era mudar o nome da minha pasta, Enter. Então, é muito interessante saber esse tipo de coisa, mas não... o estresse que a gente passa mexendo com o Linux eu não recomendaria. Gente, sem enrolar aqui, porque senão eu não vou conseguir mostrar para vocês tudo que eu precisava mostrar para hoje. O nome do lugar onde guarda todas as pastas, saca? É uma pasta. Continua. É um diretório. O nome chique é diretório. Vocês têm alguma dúvida em relação à implementação de um fatorial de maneira recursiva? Que implementar o fatorial de outras maneiras é dos copos, tá bom. Vocês querem resolver a dos copos primeiro? Deixa eu procurar aqui o... Se eu não tô enganada. Meu Deus. Acho que é de funções. Cup stickers. Qual que era? Alguém me mandou o link do exercício, por gentileza, Cup Stickers. Eu sempre me perco. Cup Stickers, eu acho que é o quarto contest. Ah, sim. Achei. Tá aqui. Você tem certeza? Figurinhas da Copa. Figurinhas da Copa? Ah, sim! Oh, esse exercício aqui fui eu que fiz. Eu só acho que fui eu que fiz nada, né? Eu não elaborei o exercício. Eu só montei a solução. Inclusive, tá aqui a minha resposta. Mano, eu montei um material para poder explicar esse exercício aqui. Ele tá em algum lugar. Não sei cadê. Cadê? Eu acho que é esse. Não lembro. Calma aí, galera. Deixa eu só dar uma. Meu Deus do céu. Não era essa aqui, não. Quer ver? Que essa aqui eu resolvo a do voleibol e depois eu resolvo a do Pokémon. Não é essa aqui, não. Ah, mano! Cadê esse trem? Caraca, nós só temos isso aqui de aula. Nossa, que deprimente. De verdade, mano. Ah, talvez eu não tenha montado. Ixi, eu acho que talvez eu não tenha montado material para poder mostrar esse exercício para vocês. Muito bom, nice. Tá, foda-se. O que eu vou fazer é simplesmente ler o exercício, fazer o exercício com vocês, porque o exercício está aqui no Word. Vamos lá, então. Vamos ler o exercício. Em ano de Copa do Mundo de Futebol, o álbum de figurinhas oficial é sempre um grande sucesso entre as crianças e também entre adultos. Para quem não conhece, o álbum contém espaços numerados de 1 a N para colar as figurinhas. Cada figurinha, também numerada de 1 a N, é uma pequena foto de um jogador de uma das seleções que jogará a Copa do Mundo. Perdão, gente, é gastrite. O objetivo é colar todas as figurinhas nos respectivos espaços do álbum de modo a completar o álbum, ou seja, não deixar nenhum espaço sem a correspondente figurinha. Tá, então, até aqui eu imagino que todo mundo já tenha brincado de colar figurinha em álbum. Eu tinha um álbum da Barbie, eu gostava muito daquele álbum.
Eu nunca completei, mas todo mundo aqui já deve ter completado um álbum de figurinhas, né? Então eu vou assumir que todo mundo entendeu os primeiros pedaços. Ele quer. Tá chegando a Copa do Mundo, tem um álbum de figurinhas da Copa do Mundo, a galera quer completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo. As figurinhas são numeradas de 1 a N. Então eu posso ter, por exemplo, 50 figurinhas, 100 figurinhas, 80 figurinhas, tá bom? Tá variando aí, tá variando. De 1 a 80, são números. Cada figurinha tem seu respectivo número dentro do álbum. Então, a figurinha, tipo, o Neymar é camisa 10. Vamos imaginar que a gente está na primeira página. A primeira página é a seleção brasileira e a figurinha 10 é a cara do Neymar. Então, o número 10, N igual a 10, está associado com a cara do Neymar. Algumas figurinhas são carimbadas, efetivamente tem um carimbo impresso sobre a fotografia do jogador, e são mais raras, mais difíceis de conseguir. As figurinhas são vendidas em envelopes fechados, de modo que o comprador não sabe quais figurinhas está comprando, e pode ocorrer de comprar uma figurinha que ele já tenha colado no álbum. Eu imagino que todo mundo esteja comigo ainda, tá bom? Tem figurinhas que são figurinhas especiais, as pessoas normalmente compram figurinhas, e pode vir ou não uma carimbada, mas essa pessoa não vai saber até ela abrir o pacote, porque o pacote é fechado, ele é vedado, é envelope fechado. Então ela não sabe. Até a gente ter quais são os números associados a cada figurinha, a gente não sabe quais figurinhas a gente acabou de ganhar comprando um pacote. Para ajudar os usuários, a empresa responsável pela venda do álbum e das figurinhas quer criar um aplicativo que permita gerenciar facilmente as figurinhas que faltam para completar o álbum. Dados o número total de espaços e figurinhas do álbum, então dado um número N, a lista de figurinhas carimbadas e a lista de figurinhas já compradas, então ele vai te dar uma lista de figurinhas que são carimbadas e uma lista de figurinhas que já foram compradas, que pode ter figurinha repetida. Sua tarefa é determinar quantas figurinhas carimbadas faltam para completar o álbum. Então, em termos de especificações, como que ele vai te dar as informações? A primeira linha contém 3 números inteiros, N, C e M. N, de navio, indica quantas figurinhas tem no álbum. O C indica quantas figurinhas são carimbadas. E o M indica quantas figurinhas foram compradas. A segunda linha contém C números inteiros distintos X de I, ou seja, nenhum número ali se repete em especial. Ali, em especial, não se repete. A segunda linha contém C números inteiros distintos, indicando as figurinhas carimbadas de cada álbum. Então, na segunda linha, a gente vai ter 2, né? Porque o 2 é C da primeira linha. Na primeira linha, a gente sabe que vai receber N, C e M. Então, como aqui C é igual a 2, a gente vai receber 2 figurinhas carimbadas. Sendo que essas figurinhas nunca... Sendo que esses números aqui, eles nunca são iguais, tá bom? E essas aqui são as figurinhas carimbadas. É o número que associa uma figurinha que é carimbada naquele caso de teste específico. Que, enfim, né? Pode acontecer, na programação acontece de tudo. A terceira linha contém M números inteiros. M aqui, ó, falando que é 5, então eu vou receber 5 números inteiros que dizem quais são as figurinhas que eu já comprei para poder completar o meu álbum. E aí, na saída, ele vira e fala: o programa tem que dizer quantas figurinhas carimbadas, tá bom? Carimbadas, não das totais, das carimbadas, faltam para você completar o teu álbum. Beleza, beleza. Alguém não entendeu o propósito do exercício? Assistiu do Toy Story, que bonitinha. E da Capricho. A da Capricho eu sempre quis ter, nunca tive. Tá, se vocês não entenderam o exercício, não deixem de me falar, tá bom? Eu me poupo de programar coisas, tá? Ainda mais quando é ao vivo. Eu gosto de ter as respostas aqui na frente, que eu só explico a resposta. Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é ler 3 números inteiros, que variam de 1 a 100, que é o N, o C e o M. Daí, esse pedaço aqui vocês ignoram, só finge que não existe, tá bom? Tá. Isso aqui vocês entendem ao longo do tempo. Depois de ler esses 3 números aqui, vocês vão ler C números. Como assim? Vocês vão ler quantas figurinhas são carimbadas. Bom, quais são as figurinhas? Quantas a gente sabe quantas são? São C figurinhas.
Mas agora, quais são essas figurinhas? Qual que é o número que está associado com uma figurinha carimbada? É o que vocês vão ler na segunda linha. Na terceira linha, vocês vão ler quais figurinhas foram compradas. E para cada figurinha comprada, vocês vão rodar, vocês vão passar, iterar, que é o nome chique, ao longo das figurinhas que são carimbadas. Ou seja, eu tenho um espaço ali no meu computador, eu tenho um ambiente ali, eu tenho uma variável, que a gente chama de vetor, tá? Eu sou muito fã de usar vetor estático, que é essa estrutura aqui. Vector eu ainda tenho um pouquinho de medo de usar. É luxo meu. Vocês vão pegar cada figurinha comprada e vão analisar ao longo de todas as figurinhas carimbadas se aquela figurinha que eu acabei de comprar é uma figurinha carimbada. Então, eu vou abrir o Miro rapidão aqui, que é para poder. Apesar de que assim, não ficou difícil de entender, eu imagino, mas não custa desenhar. Tá vindo, família, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Nossa, minha garganta tá doendo, hein? Ter a borrachinha. Ah, boa. Só. Pronto. Tá. Eu tenho toda a minha lista de figurinhas, que são as figurinhas carimbadas. Aqui, ó, figurinha carimbada, figurinha carimbada, figurinha carimbada, 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 tá bom? E toda vez que eu receber uma figurinha, né? Toda vez que eu ler uma figurinha que eu acabei de comprar essa figurinha, ó, novinha. Eu vou pegar essa figurinha que eu acabei de comprar. E, meu Deus do céu. Pegar essa figurinha e eu vou ficar comparando. Essa figurinha que eu acabei de comprar é essa figurinha que é carimbada? Se sim, uma figurinha carimbada a menos. Essa figurinha que eu acabei, se não, eu vou para a próxima. Essa figurinha que eu acabei de comprar é a figurinha carimbada? Se sim, é uma figurinha a menos. Se não, não vai fazer diferença. Eu tenho que ir para a próxima. E eu vou comparar até eu encontrar pelo menos uma figurinha que como é que fala? Eu vou passar. Deixa só o avião. Depois eu passo. Depois que o avião passar. As dádivas. Eu vou pegar a figurinha que eu acabei de comprar e eu vou passar por ela ao longo de todas as figurinhas que são carimbadas, porque eu quero saber se a figurinha que eu acabei de comprar é uma figurinha carimbada. Eu sei quem são as carimbadas, mas eu tenho que ver se a que eu acabei de comprar é uma figurinha carimbada. Então, eu vou passar até eu encontrar uma só. Eu só preciso de uma. Uma figurinha que seja essa carimbada. Eu tenho que encontrar só uma, de modo que essas duas figurinhas aqui são iguais. Se elas forem iguais, beleza. Antes eu tinha antes me faltavam C figurinhas carimbadas. Antes faltava C figurinhas. Agora falta C menos uma. Que agora eu tenho uma figurinha que é carimbada. Vocês conseguem entender essa relação aqui? Pelas figurinhas. Tá. O for para poder passar pelas figurinhas você vai abrir um for que ele vai da primeira figurinha até a última figurinha que é carimbada. Você vai ler uma figurinha que você acabou de comprar. E para cada uma dessas figurinhas, igual eu expliquei aqui, para cada uma dessas figurinhas aqui que são carimbadas, essas aqui são as figurinhas carimbadas, meu Deus do céu. Para cada uma das figurinhas carimbadas, você vai ver se a figurinha que você comprou é igual a uma das figurinhas carimbadas que o programa já deu para você. Você só precisa de uma. Você precisa literalmente de uma só.
Mas não tá funcionando. Gata, mas você podia ter me mandado. Você podia ter mandado no grupo. Às vezes alguém poderia te ajudar antes de mim. Inclusive, eu passei esses últimos dias sem conseguir responder ninguém no Discord, justamente porque eu não tava conseguindo simplesmente sentar a bunda na cadeira e responder outras pessoas. Eu tava terminando uns projetos aqui da faculdade e a aula de hoje, inclusive. Podia ter mandado no grupo do Discord, é por isso que eu reforço. Mandem as perguntas ou os códigos de vocês. A gente nem faz tanta questão de vocês não mandarem os códigos, sabe? Mas, tipo, mandem as dúvidas de vocês no grupo que tem todo mundo. Não mandem individualmente pra gente. Porque às vezes a sua dúvida realmente é a dúvida de outro coleguinha. Não tenham vergonha de mandar. O máximo que vocês vão receber é um vácuo, tá? Ninguém vai virar e chamar vocês de burro. Vocês mandem. Ninguém vai criticar vocês, as pessoas querem ajudar. Ninguém aqui tem intenção de ridicularizar outras pessoas. Não se sintam acanhados a perguntar individualmente pra gente. Perguntem de uma maneira geral, perguntem para todo mundo, tá bom? Não se restringam a chamar a gente no privado só para poder perguntar como resolve algum exercício, tá? Abre um for para ler todas as figurinhas compradas e dentro desse for aqui tu abre um for para poder passar por todas as figurinhas carimbadas. Toda vez que você, na primeira vez que você vê que a figurinha que você leu, que a figurinha que você comprou, ela é igual a pelo menos um elemento das figurinhas que você tinha lido, que são as figurinhas carimbadas, você já marca essa figurinha carimbada como -1, porque eu só preciso ter uma figurinha para poder. Eu só preciso ter uma figurinha carimbada para não precisar mais dela. E aí, caso você venha comprar essa mesma figurinha carimbada, você não vai precisar computar ela de novo, porque você já tem ela, então não tem necessidade, né? Ele vira e fala que lá no exercício, ele vira e fala que você pode comprar figurinhas repetidas. Então, tipo assim, se você comprou uma figurinha e ela é carimbada, se você receber se você receber essa mesma figurinha e ela é carimbada, você não vai precisar, você não vai, tipo, não vai te faltar menos duas figurinhas carimbadas, porque elas são a mesma figurinha. Então, você ainda vai estar precisando só de uma figurinha carimbada, mas agora você tem duas figurinhas carimbadas que são a mesma figurinha. Então, toda vez que vocês encontrarem uma figurinha que vocês acabaram de comprar e ela é uma figurinha carimbada, deixa marcado nas figurinhas carimbadas que você encontrou que você comprou uma figurinha que era carimbada. E agora você não precisa mais se preocupar com essa figurinha carimbada. E aí você vira e fala que tá faltando menos uma figurinha. Ou seja, você dá um falta mais. Por quê? Porque quando vocês encontram uma figurinha que é carimbada, vocês dizem que agora vocês não precisam mais se preocupar com ela, agora tá te faltando menos uma figurinha. Então, antes você tinha faltavam para vocês ser figurinhas carimbadas, e toda vez que você faz essa operação aqui, ser menos faltam, você pega as figurinhas carimbadas, que são as que faltam para completar o seu álbum, e tira quantas figurinhas carimbadas vocês encontraram nesse trecho de código aqui, que é onde vocês identificam quais figurinhas carimbadas vocês compraram. Eu vou mandar esse código aqui para vocês, tá bom? Meu Deus do céu. Essa aqui da. Meu Deus, qual que era o número do exercício que eu sempre esqueço? 2783. 2783.cpp. Eita, ensino. Apesar de que podia ser ensino, ia fazer diferença. Tá aqui. Fazer uma linha dentro de outra linha e funcionar. Como assim fazer uma linha dentro de outra linha? Isso não funciona. Tá aí. Essa é a solução do exercício de figurinhas. Inclusive, eu realço muito a necessidade de vocês marcarem que vocês encontraram uma figurinha que é carimbada. Porque se ele comprar outra figurinha
também é essa mesma figurinha carimbada aqui que vocês encontraram, ele vai virar e falar: ah, te faltam menos 2 figurinhas agora, como se você tivesse computado 2 figurinhas carimbadas que são diferentes. Mas na verdade elas não são diferentes, elas são a mesma figurinha. E agora você já tá ganhando figurinha repetida, tá bom? Se vocês não explicitarem esse caso aqui, o exercício de vocês vai dar errado. Juro por Deus, porque a primeira solução que eu submeti tinha dado errado. Bom? Esse é o exercício do figurinhas da Copa. Aquele for dentro do outro for. É prática. É prática. E a gente já ensinou, inclusive, tá? É prática. Vocês têm mais algum exercício de sugestão? Ou eu posso resolver o exercício de raiz quadrada de 2? Depende de vocês. Vocês querem que eu resolva o da raiz quadrada de 2 agora? O da risada agora? Ah, tá, o da risada. Uhum. Inclusive, eu esqueci foi de montar o editorial desse contest para vocês poderem ver as respostas. Vocês sabem que o editorial existe, né? Tipo, o editorial é onde você encontra as respostas, tá, gente? Aqui no. Onde que tá esse trem? É no. Professor Guilherme vai ter. Cadê? Cadê o professor Guilherme? Aqui. Meu Deus do céu. Site da maratona? Não, não é isso aqui não. Maratona de extensão. Aqui. Aqui. E o deployment. Tá aqui. Vocês sabem que isso aqui existe, né? Tanto que se vocês entrarem aqui, ó, iniciante, que é o projeto de vocês, tá vindo. Aí vocês vêm aqui no conteúdo de introdução. É aqui no conteúdo de introdução. Inclusive, eu precisava mexer nessa página aqui. Ué? Ué, interessante. Nossa senhora. Caraca, mané. Por que que o deployment não tá funcionando? Ué, bicho. Interessante. Vou virar e falar pro professor Guilherme dar uma mexida nisso aqui. Não. Deixa eu ver aqui. Iniciante. Aqui, introdução. Uai! Nossa, cagou, mano. Cagou. Tá, beleza. Ótimo. Tem uma pastinha justamente para o iniciante. Por que que isso aqui não tá funcionando? Eita, será que o professor Guilherme excluiu isso aqui sem querer? Nice. Ah, muito bom saber. Nossa, excelente. Cara, nossa, que absurdo. Tá, beleza. Deixa eu. Vamos fazer o exercício da risada, então. Em chats, é muito comum entre jovens e adolescentes utilizar sequências de letras que parecem muitas vezes aleatórias para representar risadas. Alguns exemplos comuns são esse monte de risada aqui. E a Cláudia é uma jovem programadora que ficou intrigada pela sonoridade das risadas digitais. Algumas delas ela nem mesmo consegue pronunciar, mas ela percebeu que algumas delas parecem transmitir melhor o sentimento da risada que outras.
A primeira coisa que ela percebeu é que as consoantes não interferem no quanto as risadas digitais influenciam na transmissão do sentimento. A segunda coisa que ela percebeu é que as risadas digitais mais engraçadas são aquelas que as sequências de vogais são iguais quando lidas na ordem natural, da esquerda para a direita, ou na ordem inversa, da direita para a esquerda, ignorando as consoantes. Por exemplo, ha 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 e essa risada horrorosa aqui estão em risadas mais engraçadas, enquanto essas outras aqui não são risadas mais engraçadas. Cláudia está muito atarefada com a análise estatística das risadas digitais e pediu sua ajuda para escrever um programa que determine para uma risada digital se ela é das mais engraçadas ou não. Então, a entrada é composta por uma linha contendo uma sequência com no máximo 50 caracteres, formada apenas por maiúsculas sem acentuação. As vogais são A, E, I, O, U, minúsculo, de preferência, letras minúsculas sem acentuação, e a sequência contém pelo menos uma vogal, é garantido. Então, no final, você tem que imprimir sim se ela é uma risada muito engraçada ou não, se não for uma risada muito engraçada. Eu tenho quase certeza de que a solução desse exercício tá aqui, que a Duda mandou. 2242. Nossa, agora meu computador vai desmaiar muito grande, tenho certeza. Se o Discord for entrar em update, eu vou chorar. Enquanto isso a gente canta Bossa Nova. Isso! Ô, caralho, esse... é porque tá no GitHub do projeto. Disfarça. É esse aqui o link, tá, gente? É esse o link. Principalmente porque esse aqui é o material da aula do iniciante. É exatamente esse aqui o link. Aqui você tem todos os tópicos. O de função e recursividade tá capenga, porque quem tem que fazer sou eu, porque eu sou a anta. Mas se vocês entrarem aqui, por exemplo, na aula de matrizes, a lista de exercícios tá aqui e o editorial é as respostas. Tipo, vocês querem resposta de qualquer exercício? Tá aqui. Bom. Se vocês não derem bobeira, vocês conseguem completar o curso e ganhar certificado sem nem saber programação, tá? E os contests, eu só não coloquei o editorial do quarto contest porque eu também sou uma anta. E eu precisava colocar o editorial do contest e não coloquei. Mas o editorial existe, inclusive o do contest 3, caso vocês tenham alguma dúvida, tá aqui. Tem que montar isso aqui também, inclusive. Mas acho que tão pouca gente participou. Cadê? Cadê 2242? Vamos lá. A Duda, inclusive, que resolveu esse exercício. Aqui. Eu não programo não, tá, gente? Se eu programar, o resultado dá errado. Então, tome pouco. Aqui, ó. Nesse exercício aqui, ele vai dar uma string, tá? A gente trata isso como string. Caso vocês queiram tratar como um vetor de caracteres, não tem problema. Virar e falar que é tipo um char de frase, de risada. Como você pode ter no máximo 50 caracteres, você tá com 52 aqui, que é só para dar um grau, tá bom? Vocês podem usar char, um vetor de caracteres, porque uma string é um vetor de caracteres, vocês vão ter vários caracteres juntos. Ou então vocês podem usar uma string, que é a mesma coisa e funciona de uma maneira muito mais legal e muito mais rápida, tá bom? Daí, o que acontece? Você lê essa string que é dada para você, e aí você vai passar por ela vendo se o caractere que você está olhando agora é uma vogal, tá bom? Você vai passando por ela. Você vai passando por cada elemento né, aqui que eu queria estar, não. Cadê o exercício? Aqui. Você vai passando por cada elemento da string e vai se perguntando: isso aqui é uma vogal? Isso aqui é uma. Ui. Isso aqui é uma vogal? Isso. Meu Deus. Isso. Ai! Isso aqui é uma vogal?
Se for uma vogal, você cria um vetor. Por que a Duda deu um mega... Ah, é porque com o string funciona com pushback também. A Duda criou uma string chamada vogais, e toda vez que você encontra uma vogal, você coloca essa letrinha, essa vogal, num vetor, vou chamar assim de vetor, num vetor só de vogais, onde só vai ter vogal. Tá bom? Toda vez que você passa pela frase que ele te deu e encontra uma vogal, você coloca essa vogal nesse vetor que a gente está chamando de vogais. Depois você vai passar até a metade desse vetor de vogais. E aí você vai ver se Nossa Senhora! Você vai até a metade do vetor de vogais e vai ver se a vogal que você está olhando agora, se as pontas são iguais. Ela tá olhando as pontas. Ela tá fazendo isso aqui, ó. Cadê o Miro? E cadê minha canetinha? Achei. Aqui, ó. Essa aqui é a risada, ó. Uá. Uá. Rapaz, como já diria o Damiani. Como ele só olha para as vogais, né? Então, apaga, apaga, apaga. Não. Apaga, apaga. Aí ele fica olhando assim, ó. Essa aqui e essa aqui. Aí ele olha. São diferentes? Que é o que tá escrito aqui. São diferentes? Se forem diferentes, meu Deus. Vai no lugar errado. Se forem diferentes, então não é uma risada muito engraçada. Aí, por exemplo, nesse caso aqui é diferente. Mas se aqui fosse um U, se fosse assim, aí tá, beleza. Elas são iguais, então ainda tem a chance dessa aqui ser uma risada muito engraçada. Aí ele faz isso aqui, ó. Aí ele olha assim, ele fica olhando as pontas, as extremidades. Tá bom? Vocês entenderam? Ele fica olhando assim. 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 E assim. Aí ele confere. Se for diferente, se toda vez que ele fizer essa comparação aqui com essas setinhas, vou até dar um markdown nelas aqui. Toda vez que ele fizer essas comparações aqui, os caracteres forem iguais, então essa aqui é uma risada muito engraçada da internet. Mas se tiver pelo menos uma diferença, que é essa aqui que eu tô pontuando agora, ó. Se tiver pelo menos uma diferença na hora em que ele for comparar essas pontas aqui, então quer dizer que a sua risada não é engraçada. E aí você pode imprimir não direto, que é a resposta. Agora, se ele passar por todas as vogais, não encontrar nenhuma vogal que é diferente, quando ele faz uma análise de pontas, né? Ele tá olhando só para as pontinhas. Se ele nunca encontrar uma diferença, então essa é uma risada engraçada. É que não. Era 2242, se não estou enganada. Tá aqui. Essa é a resposta das risadas. Nossa. Nossa, eu tenho que ter isso aqui, hein? Deixar isso aqui, que às vezes tá consumindo muita RAM sem necessidade. Tudo bem? Alguém não entendeu como é que foi dada a solução desse exercício? Se não entendeu, gente, se não entendeu, não deixe de avisar, não. Copiar e colar código é muito simples, mas entender código é uma coisa bem mais complicada. Se alguém não entendeu como é que esse exercício é dado,
Por favor, fala. Eu explico de novo. Sem preguiça nenhuma. Eu só tô com cara de preguiça. Eu juro que eu não tô com preguiça. E se vocês entenderam um exercício, falem outro para a gente poder resolver. Ou então me avisem que vocês não têm mais exercício e eu vou resolver o da raiz quadrada de 2. Como funcionaria essa comparação? Não vai ter comparação. No caso de teste em que só tem um caractere, vamos analisar aqui o código comigo. Deixa eu abrir aqui de novo. Ó, no caso em que tem um único caractere. Esse caractere, ele está localizado na posição 0 da string, né? Então, li esse caractere, ele está localizado na posição 0 e ele vai iterar ao longo de toda a string. Só que a string é um único caractere. Então, i começa em 0, só que i tem que chegar até o tamanho -1. E qual que é o tamanho -1? A string tem tamanho 1, 1 menos 1, 0. Então, 0 é menor que 0? Não. Ele nunca entra nesse for. Como a criar um vetor de vogais depende de você entrar nesse for, o vetor de vogais tem tamanho 0, acaba que ele nunca entra aqui também. Ele só imprime sim. A não ser que esse não seja o resultado. E se não for, a gente faz um get ali rapidão. É o resultado. Aí só imprime sim mesmo. Ele vê se é vogal. Ele vê se é uma vogal. Que é uma. Nossa, esperta. Você confere. Você vem aqui e confere. Porque ele nunca vai passar aqui. Ele nunca vai passar aqui. Acaba que ele imprime sim. Aí você verifica. If. Se eu não tô enganada, é garantido que vai ter. A sequência contém pelo menos uma vogal. Não é garantido que a gente. Não, é garantido que a gente vai ter uma. A gente vai ter uma string de um caractere. Tanto que isso é um caso de teste. Mas quando a gente tem uma string de um caractere, ele diz aqui que a sequência contém pelo menos uma vogal. Então, se a minha sequência só tem um caractere, é garantido que esse caractere vai ser uma vogal. E se esse caractere é uma vogal, então essa string vai ser uma risada engraçada. Aí acaba que você não precisa virar e falar: se o caractere aqui, se o caractere que eu tô querendo analisar, né, que é uma string de tamanho zero, for igual foi diferente de vogais. Eu não preciso analisar, porque se eu tiver um único caractere na minha string, é garantido que ele vai ser uma vogal. A saída deu S. Isso, tamanho do código dá medo. Não, mas é um códigozinho pequeno, né? Fica tranquilo. Já você veria códigos maiores, confio. Tá, eu vou resolver o exercício da raiz, então. Bom, exercício da raiz também ele é para ser difícil. Nossa senhora, porque o computador parou. Ele é para ser um exercício difícil, mas ele não acaba sendo um exercício tão difícil assim, não. Tá? O que acontece? Eu esqueci, foi de mostrar o exercício, cara. Calma lá. Ele tem análise de recursão, inclusive, tá, gente? É esse aqui, raiz quadrada de 2. Ele vira e fala o seguinte: uma das formas de calcular a raiz quadrada. Deixa eu só o avião passar, porque senão eu não vou ler. Eu vou ler e eu acho que vocês não vão escutar. Eu não sei se vocês escutam quando o avião passa, quando eu faço essas pausas reflexivas aqui. Porque o avião tá passando. Quando eu paro, é quando o avião tá passando. Pronto, passou.
Uma das formas de calcular a raiz quadrada de um número natural é pelo método das frações periódicas continuadas. Eu não lembrava disso aqui, inclusive, mas isso aqui é uma informação muito útil caso vocês queiram fazer a Olimpíada de Matemática ou até esquece qual é a aproximação de uma raiz. Mas, assim, não vai ser útil na vida de vocês, não. A não ser que vocês queiram fazer coisas com computação. Aí talvez seja útil. Que é o propósito desse exercício aqui. Vocês vão ver por que ele virou e falou que uma das formas de calcular a raiz quadrada de um número natural é pelo método das frações periódicas continuadas. Esse método usa como denominador uma repetição de frações. Bicho, se ele está falando de repetição, isso aqui com certeza vai mexer com... É um processo que se repete. Se esse processo se repete, você pode ter certeza que isso aqui é recursão, tá? É uma repetição de frações. Essa repetição pode ser feita de uma quantidade... pode ser feita uma quantidade específica de vezes. Por exemplo, quando você repete 2 vezes a fração continuada para calcular a raiz quadrada de 2, a gente tem essa fórmula aqui, essa estrutura, né? Você soma 1, você pega 1 e soma uma fração de 1 dividido por 2 mais, aí você faz de novo. 1 dividido por 2, aí aqui você só está somando 0, por isso que só sobrou 2 aqui embaixo. A sua tarefa é, dado um número n de repetições, então ele vai te dar a quantas vezes você repete isso aqui, ó. Aqui você tem o número 1, que soma com a primeira repetição, e aqui embaixo é a segunda repetição. Sua tarefa é, dado o número n de repetições, calcular o valor aproximado da raiz quadrada de 2. Bom? Com 5 repetições, a gente consegue uma aproximação legal, tanto que isso é um caso de teste. Vamos analisar esse exercício aqui, porque esse exercício aqui ele não é simples, ele só parece que é. Eu ainda falei que ele era simples, mas na verdade ele é um pouquinho complicado. E como... Meu Deus. Aqui, tá bom. A raiz quadrada de 2... A raiz quadrada de 2, ela tem a aproximação dada desse jeitinho aqui, ó. É 1.1.4142135, tá? Essa aqui é uma aproximação de 2, 4, 6, 7 casas decimais. Por aquela fórmula ali, você vai conseguir analisar que quando a gente tem... Vamos começar pelo exemplo que ele deu. 2 aproximações, né? Aquela fórmula que ele deu, ele vai lá, soma 1, ele pega 1, soma isso com 1 meio, mais 1 meio, lá embaixo. Tipo, tem 1 meio aqui e tem 1 meio cá embaixo. Aqui são 2 repetições. Ah, quero 3 repetições agora. Vamos olhar aqui como é que vai ficar. Pelo método como é que era o nome? Das frações periódicas continuadas. Parece quase o sobrenome do Dom Pedro. Você vai pegar o 1, vai somar isso com essa fração 1 meio aqui, que soma essa fração 1 meio, que soma 1 meio. Aqui, ó, 3 vezes. 1, 2, 3. E se eu quiser 4 repetições, para poder aproximar? Pois muito que bem. Você quer 4 repetições? Pega o 1, soma com esse 1 meio, aí você pega o denominador, soma com esse 1 meio, pega o denominador, soma com esse 1 meio, até chegar nesse 1 meio. Ó, 1, 2, 3, 4. Vocês conseguem perceber um padrão aqui? Que a quantidade de repetições é quantas vezes eu tenho que ficar somando 1 sobre 2? Só que, tipo, eu tenho que somar 1 sobre 2 só no denominador? Vocês conseguem perceber esse padrão? Esse comportamento? Tá, depois eu explico essa. Então, tá bom. Então, o que a gente vai fazer é considerar 1 sobre 2 como um caso básico. Porque toda vez que eu quiser parar as minhas repetições, né, as minhas frações periódicas continuadas, ele só para quando eu somar 1 sobre 2, mas eu tenho que ter uma quantidade de vezes que eu tenho que somar até ele parar 1 sobre 2. Então, o que vai acontecer? 1 sobre 2 vai ser o que a gente vai chamar de caso base. Quando eu quiser repetir uma única vez, quando o meu número de repetições for 1, esse aqui é meu caso base. Tudo bem? É aqui que eu paro de mexer com recurso, é aqui que a recursão para, tá? Quando eu tenho uma repetição. Quando eu tenho 0 repetições,
Eu não somo com nada, porque eu só vou ter um ali e como eu não tenho repetição, não tem fração. Se não tem fração, então fica só um somando com o vazio, com o nada, tá? O que a gente tem que fazer? Deixa eu abrir aqui o código para mostrar aqui para vocês. É o... Cadê? Como é que era o número desse exercício, meu Deus? 2166. Mano, será que tá dando mau contato com esse teclado? Ah, que nervoso. O que a gente vai fazer? A gente vai esperar o avião passar, que ele vai passar em algum momento. Toda vez que a gente quiser dar o resultado de alguma repetição, a gente lê quantas são essas repetições. E eu acabei de mostrar para vocês que essas repetições, elas são dadas da seguinte maneira. Se a minha repetição é 0, não tem repetição. Se a minha repetição é 1, eu tenho que somar 1 sobre 2. Se a minha repetição é 2, eu pego esse 1 sobre 2 lá no denominador, eu somo 1 sobre 2. Se eu tenho 3 repetições, eu vou pegar esse 1 sobre 2, somar no denominador 1 sobre 2, e aí no denominador do denominador eu somo 1 sobre 2. Tá bom? Então, essa função recursiva... Oh, o avião não para, mano. Nossa, estou ansiosa para a tarde de hoje, porque eu sei que hoje não tem aula de tarde, então eu vou ficar muito feliz. Então, toda vez que eu ler uma quantidade n de repetições, eu vou pegar o 1, que é fixo, e vou somar com a fração de n. Que fração que é essa? É o 1 dividido por 2 mais a fração de 1 sobre 2 mais... Vocês conseguem perceber isso aqui? Aqui não. Aqui é o 1 aqui, né? Agora a gente está mexendo só com a fração. A gente tá mexendo só com a gente tá mexendo só com esse pedaço aqui. A recursão é só isso aqui, tá? É 1, o 1 lá em cima, e dividido por 2 mais aplica a recursão. Aqui, ó. Tem um 1 lá em cima, 2 mais, aí você vai aplicar a recursão aqui dentro. Aí, de novo, 1 mais 2 mais, aplica a recursão aqui dentro. Aqui embaixo também, ó. Tem um 1 lá em cima, dividido por 2 mais aplica a recursão. Mesma coisa, 1 aqui dividido por 2 mais aplica aplica recursão. 1 mais 2 aplica recursão. Só que esse aqui que eu tô falando que a gente tem que aplicar recursão, ele é o meu caso base. É quando a minha repetição já chegou em 1. Então, eu tenho que decrementar a quantidade de repetições que eu faço. Porque a minha resposta sempre vai ser 1 dividido por 2 mais a recursão. E aí, a hora que a minha recursão chegar em 1, você retorna 1 sobre 2. Se por acaso, porventura, ela chegar em 0, é 0. Porque eu tenho que somar 1 com 0. Bom, alguém não entendeu esse exercício? William, fica tranquilo. Bom dia. Eu volto a perguntar. Alguém não entendeu como esse exercício é dado? Como que eu descobri como que eu consigo fazer essa aproximação? Uma sequência? Defina sequência. Tem, tem tanto significado para a sequência. É uma sequência de repetições de atividades que chegam a alguma hora em um fim. Se for isso, sim. Mas uma sequência de frações? Não. É uma composição de fração que tá. Como é que fala? Que tá tendo um comportamento meio estranho. Tá tendo um comportamento padronizado. Estranho, mas padronizado. Uhum.
Se alguém não entendeu, por favor, se manifeste, tá bom? É o 2166. Se ninguém se manifestar, eu vou me fazer de meio de boba. Como tá dando 11h30, eu disse para vocês que eu tinha um conteúdo para poder explicar. E eu preciso explicar esse conteúdo. Então, o exercício que a Bianca pediu para resolver, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que ele é um exercício da lista. Eu vou me forçar a montar o editorial para vocês, tá bom? Aí vocês vão pegar o exercício no editorial nesse link aqui que o Leonan mandou pra gente. Esse To The Grade não é da lista, não. Tipo, ele é da primeira aba lá do Beginner. É que eu não compreendi direito a fórmula. Mas acho que ele é fácil, só a fórmula que tá meio confusa. Eu resolvo ele para você no. Eu te ajudo a resolver ele Beleza. quando tiver fora do horário da aula, tá bom? Ok. Manda o exercício de novo. Manda esse exercício no Discord e eu vou lembrar, tá? Porque Tá. agora eu tô um pouquinho mais zen. Eu consegui realizar as atividades dessa semana. Beleza. Ó, família, eu vou fazer uma explicação bem breve do conteúdo que eu deveria explicar hoje. E hoje, de verdade, é realmente a última aula que eu vou estar ministrando aqui para vocês, com a graça de Deus. Porque eu realmente estou muito cansada de dar aula. Se vocês contabilizarem, tem pelo menos umas 6 semanas que eu estou dando aula, não estou aguentando mais. Então, hoje eu encerro aqui as minhas atividades com vocês. Eu vou estar de monitora nas próximas aulas, mas hoje vai ser a última aula que eu vou estar dando para vocês. E eu vou fechar com uma aula daquele jeito, mano. Vai ser a aula que vocês vão ver. Vocês vão ver que hoje o bagulho vai ficar louco. Por quê? Porque o conteúdo é igual eu comentei no começo da aula aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui o link, compartilhar. Não, calma lá, calma lá, calma lá. Fecha isso aqui, fecha isso aqui. Cadê? Aqui, link. Tá aqui, pronto. Eu vou deixar o questionário aqui. Vou mandar ele depois, no fim da aula de novo, tá? Esse questionário vai valer como uma lista de exercícios, é porque é foda fazer lista de exercício de ponteiro. Vocês vão descobrir por que eu optei por fazer uma lista, um questionário no Google Forms. É porque é foda falar de ponteiro. O negócio é o seguinte, gente, eu tô realmente na cara de pau pegando material de outros professores de outras universidades para poder explicar esse bagulho para vocês. Por quê? O que é o ponteiro? O ponteiro, ele é uma variável. Eu vou ser muito breve, isso aqui é um conceito que vocês precisam só ter na cabeça. Vocês não necessariamente precisam dominar isso aqui, mas se vocês quiserem pesquisar sobre, fica a critério de vocês, tá? O ponteiro, ele é um tipo de variável, tá bom? Ele não é uma ferramenta, ele não é uma estrutura de dados, ele é uma variável. Igual a gente tem int, char, double, float, unsigned int. O ponteiro, ele é uma variável. Só que ele é uma variável que ele não guarda números inteiros, ele não guarda números flutuantes, né? Números com poucas casas decimais. Ele não guarda números com muitas casas decimais, ele não guarda números muito grandes. Ele guarda endereços de memória. O que é isso? Endereços de memória são como é que eu posso explicar? São literalmente endereços, regiões dentro da memória, esse negócio que vocês conhecem como a memória do computador de vocês, onde informações estão armazenadas. É muito importante a gente saber, igual eu comentei com vocês no começo da aula, é muito importante a gente saber onde que cada coisa está dentro da memória, porque o seu computador se baseia exatamente neste conceito de saber onde que as coisas estão na memória para poder resolver o programa de vocês. Toda vez que vocês, por exemplo, deixa eu abrir um exercício muito bobo aqui que eu estava resolvendo aqui. Toda vez que vocês viram e falam, eu quero ler uma string S,
eles vão virar e falar: ah, eu quero ler alguma coisa, então beleza, eu li alguma coisa, essa alguma coisa está aqui na minha mão. Eu quero guardar isso onde? Ah, eu quero guardar isso na variável S. Mas a variável S está onde? Ah, ela está nesse endereço de memória. Então eu vou lá, vou pesquisar ali, achei o endereço de memória e vou tacar lá dentro. Ah, eu quero somar na variável S uma letra L. Beleza, então eu vou procurar lá na variável S, eu vou ver o que tem lá dentro, e aí eu vou pegar, tacar um S ali dentro, tacar um L maiúsculo ali dentro. Vou alterar a informação que eu tinha e colocar lá de volta na minha gaveta. O computador, ele rege exclusivamente por meio de saber onde as coisas estão localizadas na memória. Um ponteiro é um tipo de variável que faz com que a gente tenha o endereço de memória de uma maneira mais robusta, vamos colocar assim. Se eu abrir aqui, começar a programar, se eu então isso, stdc mais .h std colocar int número. Daí eu vou dar scanf no número. Eu vou colocar numa variável de ponteiro, tá bom? Eu estou mexendo com uma variável inteira, né? Então eu quero um ponteiro de inteiros. Eu vou colocar num ponteiro de inteiro o endereço de número. Isso aqui, esse sinalzinho aqui esse é um dos segredos. Isso aqui indica que é para colocar nesse endereço. Quando você lê uma variável do tipo inteira, essa variável que você leu, ela vai ser armazenada no endereço dessa variável aqui, porque quando você criou essa variável, você reservou um espaço de memória só para guardar informações a respeito dessa variável. E aí, quando você usa esse negócio aqui chamado e-comercial, você está dizendo, ó, nesse endereço de memória aqui, eu quero que você guarde um valor inteiro. E para você poder pegar esse endereço e saber que endereço que é esse, você usa uma variável ponteiro. E tem como a gente ver endereço de ponteiro. Eu só não lembro se era %p. Meu Deus. Para poder printar, eu acho que ele mostra aqui. Em algum momento eu vou ver isso. Eu esqueci onde que estava esse trem. Ah, tá. É sem o asterisco. Não, peraí. Inicializa ela, inicializa o ponteiro. E aí você vira e fala, essa variável aqui, essa aqui é a estruturação, é o jeito que você escreve uma variável que é um ponteiro, e aí nessa variável você quer colocar o endereço de número. Porque os ponteiros são para isso, para guardar endereço, né? Então, cadê o trem, meu Deus do céu? Como é que eu imprimo? Aqui. Não, não é aqui não. Conteúdo apontado, conteúdo apontado. Oh, meu Deus do céu. Ele não mostra. Meu Deus. Tá, deixa eu pesquisar como é que eu imprimo o endereço de um ponteiro. É %p mesmo. %p. E aqui eu vou colocar o que está em P, que ele é um ponteiro. Se a gente for ver aqui, ó. Se ele não chiar, vai ser uma coisa extremamente engraçada se ele chiar. Aí ele pede para eu ler um valor a princípio, né? Então o endereço que tá lá no ponteiro é esse aqui. Essa variável aqui, ela tá armazenada nesse endereço.
Eu acho que eu fui muito. Na verdade, eu não acho, não, eu tenho certeza, porque até hoje esses conceitos aqui para mim são confusos. Perguntas. Perguntas, questionamentos, sugestões, coisas. Me digam alguma coisa, me dêem um feedback. Isso aqui é realmente conceitos que a gente entrou num, a gente teve um consenso ali na hora de virar e falar. A gente ensina esse conteúdo para os meninos porque isso aqui é difícil até para quem aprende dentro da faculdade, tá bom? É uma ferramenta muito poderosa, uma ferramenta muito valiosa que se você sabe mexer com ela, você pode fazer, você não só vira um grande manipulador de memória, né? Como é que fala? Você tem o seu programa na palma das suas mãos. Como você também economiza espaço e você está economizando tempo de execução, que é o motivo de eu estar ensinando isso para vocês. Normalmente, a gente tem um tempo limite para poder, para a nossa solução, resolver problemas diversos. Quando vocês entram aqui no URI, eles viram e falam time limit, one o quê? Second, 1 segundo. O programa de vocês tem que rodar todos os casos de testes aqui, eles têm que resolver qualquer problema em 1 segundo ou menos. O que acontece? Às vezes, as nossas soluções elas ficam grandes o suficiente, ou elas ocupam espaço de memória o suficiente, fazendo com que o nosso programa não consiga rodar em 1 segundo, né? Em algum momento ele vai ter ele vai chegar ao fim, ou talvez não, talvez nem chegue. Mas o objetivo é a gente fazer com que o nosso programa rode rápido e corretamente. Os ponteiros, eles auxiliam a gente na hora de fazer o nosso programa rodar, porque a gente economiza espaço na memória. Quando eu acabei de mostrar aqui para vocês que a gente usa o ponteiro para poder indicar o endereço de memória de alguma variável. Uma coisa que eu posso fazer, por exemplo, essa aula vai ser bem guiada, sim, pela minha cabeça. Uma coisa que eu posso fazer é eu virar e falar, lê uma segunda variável aqui, que é o número 2. Mas agora eu quero que a minha variável P ela aponte pro número 2. Como assim, mano? Como assim, meu? Que é isso? Como assim? Não estou enganada, é assim que é para eu fazer? Se ele não chiar antes. Vou colocar uma variável aqui. 89 é o número 1, 50 é o número 2. Uou! Um ponteiro, mano. É uma variável. Se vocês forem olhar aqui no meu código, essa variável que é um asterisco P, eu só dei para ela um valor que é um endereço de memória. Eu dei para ela um endereço. Tanto que ele apresenta aqui, ó. O endereço que está contido ali é esse endereço aqui. Mas esse endereço aqui, a gente já viu, esse endereço é o endereço do primeiro número. E aí agora ele tá virando para mim falando assim, mano, essa variável tá apontando para 50. E 50 foi 50, eu acabei de mostrar aqui para vocês, é o valor do número 2. Como que isso é possível? Variáveis de ponteiros, elas têm uma, como é que eu posso explicar? Elas são caracterizadas por apontar, por isso quando ela é ponteiro, que ela aponta para onde você pedir para ela apontar. Nesse caso aqui, ela está apontando para uma variável chamada número 2. Essa variável é uma variável inteira, ela está num endereço de memória. Quando eu viro e falo, quando eu viro e falo número 2, é porque eu estou virando e falando, essa é a variável que está em um ambiente de memória. E aí, quando eu peço para um ponteiro ser igual a uma variável que está localizada em algum endereço de memória, esse ponteiro aqui, essa variável asterisco P, ela vai estar apontando para esse endereço de memória. É como se você chama ela
Vamos colocar em termos mais simples. Você chama a variável ponteiro, você chama esse asterisco P, enquanto você chama ele está chamando o número 2. Você chama o asterisco P, e quando você chama ele chama o número 2. Ele não vira e fala, toma. Ele vira e fala, vem cá, e é você, e te empurra. Empurra quem? A variável número 2. Beleza, comentários aqui agora. Alteração da memória, porque você mencionou que ele altera algo na variável e coloca de volta na gaveta. Quem faz isso, quem altera algo na variável e coloca de volta na gaveta, são as operações que vocês já fizeram até então. São as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Toda vez que vocês querem alterar uma variável e colocar essa variável em algum lugar da memória. Isso é o que as operações que vocês fazem. O ponteiro, não. O ponteiro, meu Deus. O ponteiro, ele só mexe com a memória. O ponteiro, ou ele guarda o endereço, ou ele vira e fala, mano, toda vez que você me chamar, eu sou o ponteiro. Toda vez que você me chamar, eu vou chamar outra pessoa. E aí, essa outra pessoa, essa outra variável, é quem vai aparecer, não sou eu. Quem vai aparecer é a variável. Perguntas, questionam. Por que no último printf você colocou o %d? Por quê? Aqui, eu quero saber o conteúdo do ponteiro. Nesse primeiro printf, eu quero saber o conteúdo do ponteiro. O conteúdo do ponteiro, já contei para vocês que o ponteiro guarda endereços. Então, como o ponteiro é uma variável do tipo endereço, a gente fala que o ponteiro é uma variável do tipo ponteiro. Mas vamos colocar que o ponteiro é uma variável do tipo endereço. Como eu quero imprimir um endereço, eu tenho que usar %d. Agora, quando eu quero quando eu quero chamar o ponteiro para saber para onde ele está apontando, quem que ele vai chamar, aí eu tenho que imprimir o tipo da variável para qual ele aponta. E o ponteiro está apontando para uma variável do tipo inteira. É por isso que eu usei um %d aqui. Porque eu quero imprimir a variável para qual o ponteiro aponta. E o ponteiro aponta para uma variável do tipo inteira. Que é o que está aqui. Entendi. É o conteúdo. Não é o conteúdo do ponteiro. O conteúdo é diferente, ó. O conteúdo do ponteiro é endereço. Agora, o ponteiro, a habilidade. Por que eu estou ensinando ponteiro? Porque ele tem uma habilidade especial. Ele é uma variável que tem uma habilidade especial. O ponteiro aponta o inteiro. Dentro do ponteiro está armazenada uma variável de tipo endereço. Mas o ponteiro aponta para uma variável inteira. Tanto que esse é o tipo dele, né? Tipo, eu virei e falei, ele é um ponteiro de inteiros. Por quê? Porque ele aponta para variáveis inteiras. E aí, quando você pede para mostrar para onde, para o ponteiro te mostrar para onde ele está apontando, aí ele tem que mostrar uma variável inteira. Mas se você quer saber o endereço, né, o conteúdo do ponteiro, aí sim, como é uma variável do tipo endereço, você tem que mostrar %p. Mas como eu quero mostrar para onde o ponteiro aponta, eu tenho que mostrar uma variável do tipo inteiro, porque esse ponteiro é um ponteiro de inteiro, ele é uma variável criada para apontar para números inteiros. Então, se ele está apontando para variáveis inteiras, para números inteiros, quando eu quiser mostrar para onde esse ponteiro está apontando, para onde ele vira e fala, tá ali, procura lá, igual a tua mãe, procura ali, ele aponta para uma variável inteira. A gente vai fazer vocês apontarem para os valores. A aula que eu nunca tive, mano. Ai, que deprimente. Mas é para vocês entenderem como é que o ponteiro funciona. Porque eu não vou explicar isso para vocês, mas é possível. É possível vocês criarem coisas do tipo assim. Aí, vamos dizer que se vocês fizerem isso aqui,
ele vai, juro para vocês, ele vai imprimir 50, tá? Eu tô querendo já mostrar o ponteiro de uma outra variável. Isso aqui, ó, vai dar o mesmo resultado aqui. Não vou entrar em detalhes, tá bom? Mas é porque conforme você vai apontando, você vai criando uma cadeia, você vai criando uma sequência, assim, de pessoas que se apontam. E toda vez que você pede uma informação, essa pessoa, ela vira e fala, tá ali. Aí, para onde ela apontou, outra pessoa tá virando e falando, tá ali. Aí, para onde essa terceira pessoa que estava sendo apontada, ela tá apontando para outro lugar. E é como se você fosse seguindo uma trilha, entendeu? E o ponteiro serve justamente para isso, para te dizer para onde ir, para te dizer aonde que está alguma informação. Por que eu estou ensinando isso? Porque quando vocês usam funções, por exemplo, deixa eu abrir uma questão de função aqui, deixa eu pensar. Lista de função. Deixa eu pegar essa do bicho do céu. Ah, da fórmula de Bhaskara. Vamos passar aqui a fórmula de Bhaskara. Vamos pegar da fórmula de Bhaskara. Vamos fazer isso aqui. Então, o ponteiro, ele tem um endereço, e esse endereço, eu vou apontar pro número que representa, pro inteiro que representa mais ou menos esse endereço? É que fica confuso, ó. O ponteiro, esse ponteiro, ele estava apontando para o número. Ele tem o endereço do número, Uhum. mas ele aponta para o número 2. Ah, então ele tem o endereço de um número, mas ele aponta para um número diferente. Ele pode apontar para o mesmo número. Pode apontar para o mesmo número. Ele tem o endereço do número e apontar para o mesmo número. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. A gente armazena dentro do ponteiro um endereço e a gente pode apontar para onde a gente quiser. Não necessariamente para o mesmo. Então esse endereço que você põe primeiro seria o ponto de partida? Para você apontar para. Não precisa, não. Se você não quiser mexer com isso aqui, não tem problema, não. Ah, É só para mostrar que o que a gente guarda dentro dos ponteiros não é um número inteiro. Por mais que eu tenha escrito aqui, ó, inteiro. A gente não guarda um número inteiro. O ponteiro, ele aponta para uma variável do tipo inteiro. O que o ponteiro guarda dentro da memória, variáveis inteiras guardam valores inteiros. Variáveis double guardam valores com várias casas decimais. Variáveis long e longint guardam valores muito grandes que são inteiros. Variáveis do tipo ponteiro guardam endereço, mas elas têm um artefato arteférico, elas têm tipo um poder especial, que é apontar para outras variáveis. Variáveis do tipo ponteiro armazenam endereços, tá bom? Inteiro armazena inteiro, double armazena double, long longint armazena long longint. Ponteiro armazena endereço. Mas o ponteiro tem uma habilidade especial, que é apontar para outras variáveis. Tudo bem? tudo. Ok. Alguém tem mais alguma dúvida? O professor Guilherme fez isso com ordenação. Nice! Se alguém tiver dúvida, por favor. Nossa, eu tô rodando massa, banana, meu Deus do céu. Se alguém tiver dúvida, por favor, me chama, tá? Eu vou resolver o exercício de Bhaskara para vocês poderem pegar uma ideia do porquê que eu tô ensinando ponteiro para vocês, porque isso aqui parece inútil, tá bom? O exercício de Bhaskara, ele vira e fala para você ler, ele pede para você calcular Bhaskara, tá bom? Pede para você ficar calculando Bhaskara, calcular quais são as raízes, tá? E ou dizer que é impossível de calcular. Que acontece? É dado para vocês 3 valores de ponto flutuante. Leem esses valores. A magia do ponteiro. Caso vocês queiram calcular delta, ao invés de passar A, B e C, e aí lá no delta o que vai acontecer? Vocês vão retornar um double também? Ao invés de passar
A, B e C, vocês podem passar o endereço de A, B e C. Por quê? Porque se vocês passam o endereço, vocês vão estar mexendo na variável como se ela fosse uma variável global. E aí, a gente já tinha aprendido, né? Variáveis globais, se você altera ela em qualquer pedaço do código, se você vir e falar, A é para ser igual a 5. Aqui, né? Não aqui. Isso aqui não existe. Você vira e fala que A é igual a 5 aqui, na função delta, você vai alterar o valor de A. A vai ser igual a 5. Por quê? Porque A é uma variável global. Se você quer alterar A aqui, agora vai ter o valor de 3, porque você chamou delta primeiro, delta virou e falou que A é igual a 5, e depois que acabou a epopeia no delta, A é igual a 3. E você vai estar alterando a variável. Então, quando você passa o endereço, não mais a B e C. Você não está passando, vamos colocar assim, você não está passando uma cópia, que é o termo correto. Quando você diz que você quer passar A, B e C, você passa uma cópia. Você quer me passar essa borracha aqui, na verdade você está me passando uma cópia dessa borracha. Quando eu faço assim, quando eu escrevo delta de A, B e C. Eu não estou passando a borracha para você, eu estou passando uma cópia dessa borracha. Agora, quando eu passo endereço de A, endereço de B, endereço de C, eu estou passando a borracha direto para você. E essa é a mágica do ponteiro. Que o ponteiro mexe com o endereço, se você passa o endereço, você não está passando uma cópia. Se você não passa uma cópia, você não está passando. Você está economizando memória, você está economizando tempo. E é só por isso que eu estou ensinando ponteiro agora, faltando 30 minutos para a aula terminar. É só por isso, tá bom? Aí você resolve a continha aqui toda bonitinha, de double delta. B vezes B, menos 4, ai meu Deus, 4 vezes A vezes C. Você pode dar um return nisso aqui, não? Return disso. Φ delta for menor que 0. Possível. Se delta for igual a 0, print f porcento. Ele especifica que era com 2, 4, 5 casas decimais. Aqui, eu acho que ele pede para imprimir R1 e R2 mesmo sendo igual. Imprimir o resultado das raízes. Só. Aqui é R1. Vai ser menos B. Eu podia usar note aqui, mas delta dividido por 2 vezes A. E aqui é R2 menos delta. Só para economizar tempo. É só por isso que eu ensinei ponteiro para vocês, tá bom? Porque se você passa o endereço, você está mexendo direto na variável. Aqui, vocês vão ver que isso aqui não vai fazer diferença. Aqui, em especial, não vai fazer diferença. Mas tem um exercício de uma maratona que eu participei ano passado, em que o fato da gente usar um ponteiro para poder passar uma informação para uma função fez com que a gente não estourasse o limite de tempo.
que a gente tinha para poder resolver o problema, tá bom? Se inscrever em criação de jogo plataforma. Ah, nossa, por favor! Não deixem de se inscrever no evento. Tu pode ou passar o real ou outro valor qualquer. Não, outro valor qualquer não. Você vai passar uma cópia. É o mesmo valor, mas é uma variável diferente. Você está passando uma cópia, igual eu te falei. Você quer essa borracha aqui? Beleza? Quando eu passo sem o e-comercial, eu tô te passando uma cópia dela. Uma cópia. É porque eu não tenho outra borracha, igual, tá? Mas eu tô te passando uma cópia. Agora, quando você passa com o e-comercial, eu tô te passando a borracha direto. Isso, se inscreva nos eventos da semana universitária. Tu pode escolher entre passar o endereço direto ou colocar um outro inteiro na variável. Sim, você pode escolher entre passar um endereço direto, entre passar. Não é o endereço direto, você não tá passando o endereço. É por isso que eu não queria ter dado essa aula. Você não está passando o endereço, você está passando a variável, entendeu? É como se ela fosse uma variável global e você está passando aquela mesma variável, mexendo nela de verdade, direto nela, não numa cópia dela, entendeu? Se eu der um cutucão numa cópia minha, eu não vou sentir, mas a minha cópia vai. Agora, se eu der um cutucão em mim, aí eu vou sentir. Quando eu dou um cutucão na cópia, é quando eu passo a variável sem referência. Sem referência. Agora, quando eu dou um cutucão em mim, é porque eu tô passando a variável com referência. Mas sim, eu posso escolher, tá? Eu escolho. O que faz com que a gente escolha ou não passar a referência? Tempo. Tipo, sua solução já tá imensa, você sabe que aquilo ali vai dar TLE. Você sabe que aquilo ali vai dar um problema, vai estourar, sei lá, pilha de memória. Ah, passa a referência. Aí resolveu o teu problema, tá bom? Gente, essa aula aqui era só para vocês pegarem a ideia, tá? Isso aqui é uma coisa que raramente vocês vão usar na vida de vocês, a não ser que vocês queiram mexer com ciência da computação. E se vocês quiserem mexer com ciência da computação, vocês vão aprender isso de novo no curso de vocês. E provavelmente vocês vão aprender isso com muita maestria, porque os professores de vocês com certeza vão explicar melhores que eu, vão explicar melhor que eu, tá bom? E é isso. Eu vou, para participar, tem que ser aluno da UNB? Não. Pode só se inscrever. Aí você só coloca o nome da sua instituição, tá bom? Tá aí. Fechar abas. Eu vou fechar isso aqui. E isso aqui. Peraí, deixa eu voltar. Eu vou novamente passar esse questionário aqui para vocês, tá bom? Ele vai pedir o e-mail de vocês. De preferência, coloquem o e-mail que vocês colocaram no Microsoft Teams, tá? Para a gente poder manter controle de quem fez e de quem não fez essa lista de exercícios. Esse questionário, tá bom? Gente, é 3 exercícios. Resolve aí para mim rapidão. Resolve aí para mim, vocês estão liberados o resto da semana. Inclusive, eu vou até parar de gravar